Primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2. Nós leremos a palavra de Deus a partir do versículo de número 12. 1 João, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Eu espero que você tenha encontrado aí na sua casa, mas se não tiver, não se preocupe. Nós temos aqui projetado na tela para você ouvir e ler e ser abençoado com a palavra de Deus. Vamos ler então o santo texto da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos orar mais uma vez, depois deste momento abençoado de cânticos. O Cadu e a Fanny já estão contratados aí para conduzir os cânticos na semana que vem, mais uma vez, para a glória e para a honra do nome do Senhor. E nós vamos orar pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno Pai, nós colocamos a nossa vida diante do teu santo trono de graça e esperamos alcançar do Senhor agora graça e misericórdia para socorro e nesta ocasião oportuna. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que console o coração do meu querido irmão, da minha querida irmã que estão em casa. Dá a eles a tua bênção, Deus, a tua paz e a certeza de que, de fato, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é soberano, o Senhor não perdeu o controle das circunstâncias. E por isso nós podemos ter esperança em Ti. Ó Deus, fala ao nosso coração e abençoa a nossa vida nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tem um pastor muito querido do meu coração que há alguns anos atrás ele perdeu a sua esposa. E eu já vi ele contar essa história mais de uma vez, que quando perdeu a sua esposa, acometida de um câncer, ele ficou com 3 filhos pequenos. E ele tinha um filhinho de 7 anos, seu filho mais novo tinha 7 anos à época. E aquele menino, na noite em que a mãe morreu, foi para o braço do pai e disse ao pai o seguinte: pai, Deus pensa em uma criança de 7 anos que perdeu a sua mãe. Deus se preocupa com essa criança. Deus sente a dor desta criança. E esse pastor, então, ministrou ao coração do seu filho, falando do amor de Deus que tinha dado o seu único filho na cruz para pagar os nossos pecados. E depois, então, com o coração dilacerado, ele fez o menino dormir no seu peito cantando: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Ah, meu querido amigo e irmão, é só pelo poder da palavra de Deus, da verdade das Escrituras, que revelam a nosso Senhor Jesus Cristo, que nós podemos ser consolados nesses dias de aflição. Talvez você esteja nessa noite em casa um tanto quanto desanimado. Você olha para fora da sua janela no seu edifício e vê a rua vazia. Você não consegue mais ir ao shopping, não pode mais ir ao cinema, não pode mais estar com seus familiares. E tudo isso traz angústia para o seu coração. Tal como aquele pastor que buscou esperança na verdade do Evangelho e na palavra de Deus, cantando uma canção bíblica. Querido amigo e irmão, eu convido você a buscar esperança na palavra de Deus nesta noite para o teu coração, para a glória e para a honra do nome de Jesus. E ao olhar para este texto da palavra de Deus, irmãos, o apóstolo João quer dar esperança para os cristãos daquela região da Ásia, aqueles para os quais ele dirige essa carta. Você se lembra que ele escreveu a carta para
confrontar os falsos mestres que pregam um proto-gnosticismo e um docetismo. Você se lembra que temos exposto a carta, e ele combate esses homens que diziam que Jesus Cristo só era uma aparência, ele não tinha vindo em carne, porque influenciados pela filosofia grega, eles pregavam que tudo que é matéria é ruim e tudo que é imaterial ou espiritual é bom. Então, queridos irmãos e irmãs, eles aplicaram isso à igreja e disseram que Jesus Cristo era só uma aparência. Outros disseram que o Cristo entrou no homem Jesus na hora do batismo e saiu dele na hora da crucificação. E tudo isso era uma falsa doutrina. Então, João escreveu para dizer que crente verdadeiramente é aquele que crê que Jesus Cristo veio em carne, porque ele tinha que pagar na carne os nossos pecados. Mas ele escreve que o verdadeiro cristão, ele ama o seu irmão. Porque aqueles falsos mestres que valorizavam só o espírito não estavam nem aí com as necessidades da carne e não cuidavam das necessidades dos irmãos, não aconselhavam os irmãos, não abençoavam os irmãos. Mas ele também quer dizer que o verdadeiro cristão vive vida piedosa, porque aqueles falsos mestres não se preocupavam com a vida, já que eles diziam cultivar o espírito e ter um conhecimento gnóstico especial, então para eles não importavam o que faziam na carne e viviam uma vida de grande devassidão e grande pecado. E João, então, na carta estabelece 3 sinais para o verdadeiro cristão. O primeiro teste que ele nos mostra é o teste da verdade doutrinária. Aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é filho de Deus. O segundo teste é o teste de uma vida santa. Aquele que luta para viver em santidade é filho de Deus. Mas, em terceiro lugar, o teste é o teste do amor ao próximo. Aquele que se preocupa com o seu irmão, que quer abençoar seu irmão, que aconselha o seu irmão, que ajuda o seu irmão numa necessidade, verdadeiramente é filho de Deus. Mas talvez, amados irmãos, nessa cena, alguns cristãos viessem a questionar a sua fé. Diante destes testes estabelecidos por João, eles poderiam dizer, mas eu não sou perfeito no meu amor aos irmãos. Mesmo que eu tenha sido perdoado em meus pecados, eu tropeço de vez em quando. E eles poderiam, então, sentir que eles não eram verdadeiramente cristãos. Então, João para com os testes neste momento, no meio da carta, para pastorear o coração daquela igreja e dizer que ele estava atacando os falsos mestres e queria fortalecer a fé dos verdadeiros crentes. E nesse texto que nós lemos, então, para animar o coração daqueles crentes fiéis que estavam provavelmente duvidando da sua salvação, João escreve essas expressões maravilhosas. E nesse texto ele nos mostra a esperança do verdadeiro cristão. Que nesses dias de pandemia, que nesses dias de isolamento social, que nesses dias em que você não pode realizar tudo o que quer, que nesses dias em que você se sente deprimido e triste, que a palavra do Senhor traga esperança para o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. O texto das Escrituras nos apresentam a esperança do verdadeiro cristão. E ao olhar para este texto, nós vemos que João lança mão, queridos, de uma figura de linguagem da poesia hebraica, chamada paralelismo. Ele repete 3 ideias do texto, que vão fixar-se em nossa mente e vão ser fincadas em nosso coração nessa noite, para dar esperança à nossa alma. Ele nos apresenta, em primeiro lugar, que a esperança do verdadeiro cristão está na sua filiação. A esperança do verdadeiro cristão está na sua filiação. Ele diz assim no versículo de número 12: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Depois do 14, ele diz: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Queridos irmãos e irmãs, há 3 possibilidades aqui. João cita a figura dos filhinhos, dos pais e dos jovens. Alguns comentaristas, poucos acreditavam que ele queria se referir às faixas etárias da igreja. Outros comentaristas, como John Stott, acreditam que ele quer se referir à maturidade dos cristãos, dizendo que alguns são filhinhos, outros um pouco mais experientes são jovens, e aqueles que lideram a igreja com mais experiência são os pais. Mas tudo o que ele fala para filhos, para jovens e para pais no texto, se atribuem para todos os cristãos de qualquer faixa etária e de qualquer tempo na fé cristã. Então, amados irmãos, ele usa essas figuras dizendo que todos nós, como cristãos, somos filhinhos do Pai, no certo sentido.
Todos nós, amados irmãos, vamos ser experimentados na fé como pais, para a glória e para a honra do nome de Jesus. E todos nós teremos a força da juventude que Deus nos dará para enfrentar todos os problemas. Todas essas figuras se aplicam a todos nós cristãos. E a primeira delas nos diz que a esperança do verdadeiro cristão está na sua filiação. João nos chama, amados irmãos, e aqueles irmãos de filhinhos, para nos mostrar o relacionamento que temos com Deus. Deus é nosso Pai. Então, a nossa esperança está na nossa filiação. Deus mandou Cristo Jesus morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Querido, no dia em que o Espírito Santo nos regenerou e nós cremos em Jesus, nós fomos declarados justos do tribunal de Deus pela fé. E a partir deste momento, então, o Espírito Santo nos selou, nós nos tornamos a habitação de Deus, mas nós somos adotados pelo Pai, pela fé. E fomos unidos espiritualmente a Cristo e, consequentemente, ao Pai e ao Espírito Santo. Então, significa que agora você é filhinho de Deus. Isso significa que Deus te ama, como Ele ama Jesus. Quando Jesus é batizado, o Pai disse: este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo. Se você está em Jesus e creu nele, é isso que o Pai diz a seu respeito, não por causa do teu desempenho, mas porque Jesus morreu na cruz e pagou os teus pecados. O Pai diz a teu respeito: este é o meu filhinho amado, no qual eu tenho todo o meu deleite, no qual eu tenho todo o meu prazer. E aqui o apóstolo João, então, escreve para aqueles irmãos e também para nós, dizendo que nós somos filhinhos de Deus e que nos escreveu a carta porque os nossos pecados foram perdoados. Cristo morreu por nós. E por que os nossos pecados são perdoados? Ele diz: por causa do seu nome. Lembre-se bem, João é judeu. Quando o judeu usa a expressão nome, não quer falar somente do som fonético de um nome, mas ele quer falar da identidade de uma pessoa. Então, quando ele fala do nome de Jesus, ele está falando da identidade da pessoa de Jesus. Ele está dizendo que os teus pecados e os meus pecados são perdoados por causa da pessoa de Jesus, que nos amou e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Nós somos filhos de Deus, irmãos, então podemos descansar nisso. Quando ele repete a ideia no paralelismo para reforçá-la, ele diz mais uma vez: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Ou seja, porque os nossos pecados foram perdoados, agora Deus nos adotou como filhos e nós temos um relacionamento com Ele, e Ele de fato é o nosso Pai. Nós não somos órfãos, nós não estamos perdidos, nós fomos lavados do sangue do Cordeiro, nós temos um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai, Ele nos adotou, Ele nos ama, Ele nunca nos abandonará. E essa verdade maravilhosa tem que trazer consolo para o teu coração e para o meu coração em quaisquer circunstâncias que nós viermos a enfrentar em nossa vida. No capítulo próximo, ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. E quando Jesus Cristo se manifestar, nós seremos como Ele é. Eu me lembro de uma música que eu aprendi na Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando eu era menino, cantando 1 João 3,1, ela dizia assim: grande amor demonstrou na cruz ao fazer nos filhos de Deus. Grande amor demonstrou na cruz ao fazer nos filhos de Deus. Para sermos chamados filhos de Deus, para sermos chamados filhos de Deus. Grande amor demonstrou na cruz ao fazer nos filhos de Deus. Grande amor demonstrou na cruz ao fazer nos filhos de Deus. Tenha esperança, cristão. Você é filho de Deus. Os seus pecados foram perdoados. Você foi adotado pelo Pai. Você tem um relacionamento íntimo com Deus Pai. Ele é o soberano do universo. E ainda que nós enfrentemos uma circunstância difícil, essa pandemia está debaixo do controle do Senhor.
e ela vai passar. E o Senhor vai continuar no trono. E você é amado pelo Senhor. Então não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo da enfermidade, não tenha medo dos problemas, mas olhe para o Senhor Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhe para Deus, o Pai, com fé, e entenda que Ele te ama e Ele vai cuidar de você em toda situação que você vier a enfrentar. Que o Senhor encha o teu coração de fé, de alegria e de esperança nele, em nome de Jesus. Amém. Mas o texto da palavra continua a nos apresentar a esperança do verdadeiro cristão. E além de estar em sua filiação, em segundo lugar, o texto nos diz que a esperança do verdadeiro cristão está no seu conhecimento. A esperança do verdadeiro cristão está no seu conhecimento. O texto continua dizendo a nós, irmãos, do versículo de número 13: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E no versículo 14, no meio do versículo, João volta a dizer: Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Queridos, ele se dirige a pais. Pais são pessoas experientes, que têm responsabilidade de liderar e sustentar a sua família e de tratá-la com amor. E todos nós cristãos vamos ser maduros espiritualmente um dia. Pais deveriam ser pessoas que têm maturidade para guiar a sua família. E líderes na igreja têm que ser pessoas que têm maturidade espiritual. Mas todos nós cristãos, graças a Deus por isso, teremos maturidade espiritual algum dia em nossa vida. E por isso ele diz a esses que chama de pais, escreve a eles, que os escreve porque eles conhecem aquele que existe desde o princípio. E ele repete, dizendo: Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. A palavra usada para conhecer no grego aqui, amados irmãos, é a transliteração, é a tradução de uma palavra hebraica que significa ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E o texto está dizendo a estes pais, e se aplica a todos os cristãos, que eles recebem a palavra de Deus porque eles têm um relacionamento com Deus. E o Deus com o qual eles se relacionam não é qualquer Deus. O Deus com o qual eles se relacionam é o Deus eterno. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E ele repete: Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O nosso Deus é o Deus eterno. Ele sempre existiu. Se você crê em Jesus, você vai ter vida eterna. Mas a sua vida eterna vai ser existência continuada, porque você teve um princípio. Mas Deus nunca teve um princípio. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo é o Deus eterno. O Senhor Jesus, que é o teu Salvador, existe desde o princípio. Ele é o Deus eterno. Lá no início do seu evangelho, João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E depois ele diz no versículo 14 do capítulo 1 do seu evangelho: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse Verbo que se fez carne, que veio morar na nossa vizinhança, que se vestiu de nossa pele, que se tornou um de nós sem pecado, que foi cravado na cruz para pagar os nossos pecados e que ressuscitou. Ele é o Deus eterno. E cristão, você tem um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E essas três pessoas maravilhosas são o único Deus, o Deus eterno. E você conhece o seu Deus. Você sabe que Ele te ama. Você sabe que Ele deu Jesus na cruz para pagar os teus pecados. Você tem intimidade com o seu Deus. Ele fala com você nas Escrituras. Você fala com Ele em oração. Você canta para Ele os seus cânticos. E Ele dirige a tua vida por meio da fé na sua santa palavra. Ele conduz a tua vida por esse livro. Você conhece o seu Senhor.
Jesus falando sobre isso em João 10 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Elas estão na mão de Jesus, elas são um presente do Pai a Jesus, e das mãos do Pai ninguém arrebata nada. Jesus conhece você, ele tem intimidade com você. Você tem intimidade com Jesus. Você conhece o Pai que existe desde sempre. Você conhece o Filho que existe desde a eternidade. Então preste atenção, cristão, você não pode se limitar somente por esse minuto. Você não deve olhar somente para essa hora. Você não deve se preocupar somente com a dificuldade deste dia. Nem deve ficar angustiado por causa do que está sofrendo neste mês. Nem deve se preocupar com o grande desafio deste ano, porque o seu Deus é o Deus eterno. Nada lhe foge ao controle, e você o conhece, e você sabe que ele te ama, e você sabe que ele faz tudo com um propósito. Você sabe que ele vai se glorificar em tudo isso. Você sabe que tudo que ele fizer vai cooperar para o seu bem. Você o conhece. Você sabe que, de fato, a vontade dele para a tua vida é boa, perfeita e agradável. E você o conhece, sabe que ele te disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você o conhece. Você tem o conhecimento de Deus, isso é maravilhoso. Quem conhece a Deus não precisa ficar desesperado. Quem conhece a Deus não precisa deixar a angústia assolar o seu peito. Quem conhece a Deus não precisa arrancar os cabelos que não tem. Quem conhece a Deus pode confiar, pode descansar, porque sabe que o Senhor o ama, que deu Cristo na cruz para salvá-lo, sabe que sua vida tem propósito, sabe que no final de tudo nós veremos o Senhor face a face na glória. Portanto, cristão, não se desespere. Olhe para o Senhor. Não fique preocupado. A quarentena vai acabar amanhã. A quarentena vai acabar semana que vem. Fique em paz. O Deus que deu Jesus na cruz e te ama é que está comandando tudo. E tudo vai ser para o teu bem. Então não se desespere. Confie. A esperança do verdadeiro cristão está no seu conhecimento do Senhor, que a sua fé esteja posta no Senhor. Me lembro do nosso hino que diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Confie no Senhor, Ele te ama, Ele deu Jesus da cruz por você, você o conhece. No final, tudo vai dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom é saber, irmãos, que nós temos um Deus que quer trazer esperança para o nosso coração. O texto da palavra de Deus nos diz, nessa noite, que a esperança do verdadeiro cristão está na sua filiação. A esperança do verdadeiro cristão está no seu conhecimento. Mas o texto da palavra diz mais a você e a mim. Em terceiro lugar, o texto das Escrituras nos diz nesta noite que a esperança do verdadeiro cristão, louvado seja Deus, porque temos esperança. A esperança do verdadeiro cristão está na sua força. A esperança do verdadeiro cristão, terceiro lugar, a esperança do verdadeiro cristão está na sua força. Agora, o apóstolo compara todos os cristãos aos jovens. Ele diz, no versículo de número 13, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Depois ele diz no final do versículo 14, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Em terceiro lugar, amado irmão, a esperança do verdadeiro cristão está na sua força. Mas preste atenção, isso pode ser uma pegadinha. A sua força não vem de você. A sua força não vem da sua habilidade. A sua força vem do Senhor, você precisa saber disso. Ele diz no final do versículo de número 13, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Esse verbo tendes vencido pode ser traduzido, amado irmão, também como
um pretérito perfeito, porque vocês venceram o maligno. Ele não está dizendo, irmão, que você é forte porque você vence o diabo por sua própria capacidade. João está se referindo ao que Jesus Cristo fez na cruz. A Bíblia nos conta a história, amados irmãos, de que quando Cristo morreu na cruz, diz a carta aos Colossenses, que ele cravou todo o escrito de dívida que era contra nós. Mas a Bíblia diz também que ele triunfou dos principados e das potestades na cruz. Principados e potestades são demônios. A Bíblia também diz que ele venceu a morte através da cruz. Então, meu irmão, Cristo venceu o maligno. Então, quando João diz, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, a nossa força não vem de nós. A nossa força vem do que Cristo fez. Ele venceu o maligno na cruz do Calvário. Há pessoas com uma teologia equivocada que acham que Satanás estava saltando de alegria no momento em que Cristo morreu. Mas se você olha para o Novo Testamento, você verá que o diabo fez de tudo para que Jesus Cristo não fosse para a cruz. Ele tentou usar todos os meios possíveis. E quem, amados irmãos, interpreta bem conforme a teologia da Bíblia essa cena é Mel Gibson no filme A Paixão de Cristo. Na última sexta-feira, tarde da noite, aqui em casa, nós assistimos mais uma vez A Paixão de Cristo. E é impressionante você perceber que quando Jesus está no Getsemane, o filme começa com essa cena, orando, Satanás aparece como um ser misógino e Cristo está clamando o Pai, e ele disse, Pai, quem é o seu Pai? Será que Deus é seu Pai? Será que ele te escuta? E Satanás solta uma serpente e Cristo se levanta, então, já pronto para ir para a cruz e pisa na cabeça da serpente. Mas depois, amados irmãos, em todo o cenário da triste dor e da crucificação de Cristo, no momento em que Cristo está ali com os braços abertos na cruz, e ele diz, então, na sua última expressão, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele expira, nesse exato momento, Mel Gibson pintou um quadro de Satanás gritando, desesperado! Porque quando Cristo entrega a sua vida na cruz, ele vence o diabo. Nenhuma condenação há mais para nós, porque Cristo pagou a nossa dívida. E todo o projeto satânico foi frustrado, porque Deus vai salvar seu povo. E nós estaremos na glória com o nosso Senhor. Então o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. Você pode até tropeçar porque ainda há um velho homem dentro de você. Mas você tem uma nova natureza que é mais forte. E se você invoca a Deus, e se você estuda a palavra, amado irmão, Satanás não tem do que te acusar. Jesus já pagou a tua dívida. O inferno foi derrotado na cruz. É isso que a Bíblia ensina. Então a sua força não vem de você. Ela vem daquilo que Cristo fez por você. E por isso João disse, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. E ele repete a ideia no final do versículo 14, quando diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E aí ele explica por que nós somos fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. Por que nós temos essa força de Cristo? Porque nós cremos nele, fomos por ele libertos, mas agora a palavra de Deus habita no nosso coração. Então, toda vez que o diabo quiser acusar você, você vai se lembrar que a Bíblia diz em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vai se lembrar da oração de Jesus por você, lá em João 17, que disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você vai saber que Cristo orou por você, e você vai estudar a Escritura, e a Escritura vai transformar o teu coração, e pelo poder da palavra de Deus você vencerá o pecado. O Salmo 119, 11 diz, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Porque Cristo venceu lá atrás na cruz. Você pode vencer o pecado hoje quando tem a palavra de Deus guardada no seu coração. Guarde a palavra no teu coração, meu irmão. E Deus há de te dar vitória contra o pecado. E João conclui sua exposição dizendo, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Você já venceu o diabo, porque Cristo venceu o diabo em teu lugar na cruz. Então, meu irmão, quando o inimigo vier te acusar, vier te tentar,
Diga a ele que ele já está derrotado, porque você pertence a Cristo Jesus. Eu gosto muito daquela citação de Lutero, que dizia que quando Satanás vinha tentá-lo, ou atormentá-lo, ou acusá-lo por causa de seus pecados, ele então dizia: sai para lá, Satanás, eu sou batizado. O batismo é o selo de uma nova aliança, e significa que Cristo morreu por nós. Ah, meus irmãos, eu me lembro uma vez, no meio da juventude, quando estava lutando contra um pecado na minha juventude. E aquela era uma luta muito grande, meus irmãos. E de repente, então, eu ouvi um pregador expor Romanos, capítulo 6. E aquele pregador dizia: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E o pregador explicou que, quando nós cremos em Jesus, nós enviuvamos o pecado. Nós éramos casados com o pecado, mas quando cremos em Jesus, nós morremos com Jesus na cruz. E agora o pecado já é viúvo nosso. Nós não temos nenhum compromisso com ele. E depois que cremos em Jesus, fomos ressuscitados do Espírito. E agora nós nos casamos com Jesus. Então o pecado já não tem domínio sobre a sua vida. Você pode considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Satanás não tem poder sobre você. Creia no Senhor, renove a sua esperança nele. Saiba que você é forte, mas a sua força não vem de você. A sua força vem de Jesus, que deu a vida na cruz para te salvar. Que bênção maravilhosa, que privilégio grandioso você tem. Então pare de dar ouvidos ao diabo, pare de ficar ansioso, deixe o estresse de lado nesse momento de angústia e se deleite no amor que Jesus tem por você. Medite na graça do Senhor que te alcançou. Descanse na paz do Senhor. Adore a Deus de todo o seu coração e se regozije na presença do Senhor, mesmo em dias de pandemia, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor enche o teu coração de paz. Que o Senhor encha o teu coração de alegria. Que o Senhor encha o teu coração de fé. Que o Senhor encha o teu coração de esperança, em nome de Jesus. Essa noite nós aprendemos que a esperança do verdadeiro cristão está na sua filiação, está no seu conhecimento, está na sua força. Lembre-se bem, você é filho de Deus, os seus pecados foram perdoados. Você conhece o Deus eterno, você conhece o Senhor Jesus, tem um relacionamento pessoal com Ele. Ele fala com você, você fala com Ele. Você não precisa ter medo, mas você é forte, porque Cristo morreu por você, venceu o diabo em seu lugar. Você tem a palavra de Deus que te fortalece. Então aproveite este tempo para ler a Bíblia, para memorizar as Escrituras, para orar ao Deus eterno, para ouvir boa pregação, para compartilhar a palavra de Deus com seus amigos. Que o Senhor encha a tua vida, que Ele abençoe o teu coração. Mais uma vez, pastor, no que está a minha esperança como verdadeiro cristão? Está na sua filiação. Você é filho de Deus. Está no seu conhecimento. Você tem intimidade com o Senhor. Está na sua força. Cristo Jesus é a sua força. Ele deu a vida na cruz para te salvar. Que o Senhor renove o teu ânimo. Que você aproveite este tempo para invocar a presença dEle, para confiar verdadeiramente nele, para estudar a sua palavra, para louvá-lo com cânticos, para glorificá-lo com toda a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. Que Ele enche o teu coração de alegria, de paz, de esperança. Que Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.